don't wanna know, no, 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 who's taking you home, oh, 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 loving you so, 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 the way I used to love you, no. Fala, rapaziada, estamos de volta aqui e já falamos nos 2 vídeos sobre vírus, sobre ameaças e como proteger das ameaças, e agora eu decidi falar sobre questão de transferência de arquivo em rede. Quem ainda não chegou no módulo de rede vai conseguir compreender, mas é claro que vai ficar tudo muito mais fácil quando a gente chegar nesse módulo. Quem já está no módulo de rede vai ter a oportunidade de rever, né? Ou ainda talvez não tenha visto sobre isso, vai ouvir falar agora. Eu vou tentar não me alongar muito nesse vídeo, então vamos lá. Só para relembrar um pouquinho, vamos falar sobre capacidade de armazenamento primeiro. Para relembrar um pouquinho, olha só, nós temos o software, que é a parte lógica do computador, temos o hardware, que é a parte física, e temos o usuário da máquina, né? No quesito software, para que nós possamos, vou voltar aqui para ficar mais claro, para que nós possamos nos comunicar com a máquina, com o hardware da máquina, que é a parte física, nós utilizamos o software, e o software faz fica nesse meio de campo. A gente tem aí o sistema operacional, que quem já está no módulo de instalação, né, no projeto de instalação, já ouviu falar sobre o sistema operacional, e ele faz com que nós possamos nos comunicar com a máquina, né, basicamente, resumidamente. Então veja só, eu sou usuário da máquina e eu quero trabalhar, quero interagir com a máquina, com as partes físicas da máquina. Eu preciso de um software, de um sistema operacional que faça com que eu possa conversar com a máquina. Por quê? A máquina trabalha em uma linguagem que eu não trabalho e você também não trabalha, que é uma linguagem própria da máquina, que é o código binário. Ela trabalha com o código binário. O código binário se dá do número 0 e do número 1, onde cada um tem um significado, e com esses zeros e esses 1, nós conseguimos armazenar dados na máquina. É assim que nós interpretamos a máquina. Afinal, a máquina trabalha com, na realidade, energia, com pulso elétrico. O que existe dentro de uma máquina é pulso elétrico. Como nós não temos a capacidade de entender o pulso elétrico, se nós tivéssemos, meteríamos o dedo na tomada, né, e entenderíamos que o outro está falando lá do outro lado do mundo. Claro que não é bem dessa forma. Mas, enfim, a gente não consegue entender o que a máquina tem de informação, porque ela trabalha com pulso elétrico e nós não conseguimos entender isso. Então decidiram colocar o 0 e o 1 para que nós pudéssemos interpretar esses pulsos elétricos. Então o 0 basicamente é quando significa desligado e o 1 é quando significa ligado. E com esse 0 e com esse 1 a gente consegue ir armazenando dados na máquina, como por exemplo uma letra. A letra A, a gente digita a letra A no teclado, um pulso elétrico é gerado e vai lá para a máquina. O processador interpreta e tem um monte de coisa aí trabalhando para que essa informação seja interpretada. Mas na realidade o que vai ser armazenado na memória do computador não vai ser a letra A, vai ser um código binário, que a gente vai chamar de código binário, porque só vai utilizar o número 0 e o número 1, visto que são os 2 únicos números que nós utilizamos para interpretar os pulsos elétricos de dentro de uma máquina. Para que cada caractere seja inserido no computador, é inserido 8 dígitos desse código binário. Por isso nós falamos de bit, que é nesse caso, bit, 8 bits. Lembrando que bit se escreve com B minúsculo, tá? Porque vai ter uma outra palavra aí que a gente vai escrever com B maiúsculo, e tu fala assim, pô professor, mas não tem nada a ver, eu vou ler, a palavra é diferente, a escrita da palavra é diferente. Não tem nada a ver, entre aspas, quando você vai escrever a palavra toda, mas e quando você for abreviar? Existem 2 palavras, a gente vai ver daqui a pouco, e quando a gente for abreviar, quando eu abreviar com B minúsculo, vai significar o bit, e quando eu abreviar com B maiúsculo, vai significar a próxima palavra que nós iremos ver. Então veja só, um código como esse bem aí, ó, isso daí é um código real de dentro de uma máquina. Esse código aparece quando eu escrevo um texto como esse bem aí, né? Então se eu escrever um textozinho desse de duas linhas, o que é inserido na máquina é um código como esse, cheio de 0 e 1. Beleza? Então é muito simples, olha só, você multiplica o caractere, a quantidade de caractere sempre por 8. Então veja só, para formarmos a palavra PSC, que é uma sigla muito conhecida no Brasil e no mundo, né, do Paysandu, é necessário 24 bits. Afinal,
Cada letrinha, essa letra P vai ter 8 bits. Cada caractere é composto por 8 dígitos do código binário, ou seja, 8 bits. A letra S vai ter mais 8 e a letra C vai ter mais 8. Então, somando tudo, ou multiplicando, vai ver como é que você vai querer fazer. Somo 8 com 8 e 8 vai dar 24, ou eu multiplico 3 vezes 8, também dá 24. Também temos uma outra palavra, troféu, coisa que o Python está acostumado a carregar, né? Temos quantas letrinhas aqui? 6 letras, logo é só você ver. Então, 6 vezes 8, eu vou ter a quantidade de bits, exatamente. Então, 6 vezes 8, 48, logo a palavra troféu vai possuir 48 bits. Isso é a quantidade de bits que vai estar armazenado na memória do computador, ocupando espaço para que a palavra troféu apareça na sua tela. Ah, professor, mas tem um acentozinho. Não conta. O computador ele vai por caractere. Então é mais ou menos assim. Como muita gente fala, um computador é burro. Digamos, vamos imaginar dessa forma. Ele sendo burro, vamos imaginar dessa forma. Então, se você observe aqui na tela, essa letra é uma letra E, não é isso? Essa aqui também é uma letra E. Uma letra E, na realidade, porque estou com acento. Mas essa letra, você concorda que é a mesma dessa? Sim, é a letra E. São duas letras. A diferença é que esse daqui é a letra E, nós conhecemos isso agora, né? Isso aqui é uma letra E porque está sem um acento. E esse aqui é uma letra E porque está com um acento. A gente sabe que isso aqui são letras diferentes. Mas nós somos alfabetizados. O computador, não. Então, para o computador, isso aqui é uma letra e esse aqui é uma outra letra. Logo, isso aqui vai ter um código e isso aqui vai ter outro código. Então, eu não vou pegar o código dessa letra e adicionar um outro código para pôr o acento, para que ela se torne isso aqui. Não, isso não vai acontecer. Essa letra vai ter um código de 8 bits, normal. E essa aqui vai ter um código de 8 bits também. Nenhuma mais, nenhuma menos. Ok? Continuando. A palavra campeão. Também muito acostumado já o Paysandu, né? Campeão. A palavra campeão vai ter quantos bits? Como que você faria essa conta? É só você conferir quantas letras tem. Tem 7 letras. Pô, mas tem um acento. Mas acento conta? Não, acento não conta. Então, são 7 letras. Quanto é 7 vezes 8? 56. Eu sei que você é bom de matemática, já deve ter feito a conta aí, né? Vou continuando. Olha só a outra palavra que eu te falei agora há pouco. 8 bits possui 1 byte. Isso é uma regra. Eu costumo dizer nas aulas que isso é uma regra igual como 100 centavos é R$1. Você não discute, você simplesmente concorda. Tu chega num lugar que custa R$1 algo. Eu não sei o que custa R$1 hoje, sei lá, meio copo de água. R$1 é R$1, não é 99 centavos, é R$1. Enfim, 8 bits é 1 byte, isso é uma regra. Então, você deve estar pensando assim, 8 bits agora há pouco eu vi que é a quantidade de bits que tem um caractere. Então, será que 1 byte vai ter... Será que um caractere também vai ser 1 byte? E é por isso que tem essa imagem aqui para você. Observe a imagem. Vou pegar o caractere. Um caractere, uma letra, qualquer coisa que eu digito no computador, possui quantos bits que a gente viu? Possui 8. Beleza. O que eu te falei agora? Que 8 bits é igual aqui a 1 byte. Ou seja, 1 byte é um caractere também. Então, tá aí, ó, um triângulozinho. E é muito interessante que você entenda realmente isso. Beleza? Continuando. Olha aí a diferença entre bit e byte. O bit é essa unidade aqui do código, esse 0, ou esse 1, ou esse outro 0 aqui. Tudo isso é bit. E o byte é o conjunto dos 8 bits. O byte é o conjunto dos 8 bits. Vamos, só um exemplo. O bairro é um conjunto de ruas, várias ruas. Sei lá, mais ou menos isso. Vamos continuando aqui. Se 8 bits é um byte, então a palavra bom vai ter quantos bytes? Vai ter 3. Por quê? A letra B tem 8 bits. 8 bits é 1 byte. Então tem 1 byte aqui. A letra O tem 8 bits. 8 bits é 1 byte. Então tem mais um byte aqui. Mesma coisa no M. E aí eu tenho 8. É só você conferir quantos caracteres tem. Tem 6. Caneta. Caneta tem 6. E caneta azul? Aí vai conferir mais, vai verificar o espaço. Caneta. Caneta tem 6. Se caneta tem 6 dígitos, tem 6 letras, logo tem 6 bytes.
Inteligente. Inteligente tem quantas letras? Aí você confere. 1, 2, 3, 11. Tem 11? Então tem 11 bytes. Só vai mudar se você for fazer a conta do bit, porque 11 letras. Cada letra tem 11 bits. É só você pegar a palavra inteligente. Se você for fazer a conta com bit, é só você ver quantas letras tem. Eu tenho 11 letras a palavra inteligente. Então, cada letra tem quantos bits? Tem 8. Então é só você pegar 11 vezes 8. Dá 88. Então, a palavra inteligente tem 88 bits e tem somente 11 bytes. Tu já começa a ver a diferença entre bit e byte em uma simples palavra. Agora imagina em uma grande quantidade de dados. Muita atenção aqui. Veja o seguinte. O que acontece quando você vai digitando no computador? Conforme você vai digitando. Eu já tenho 10 palavras, eu tenho 50 palavras. E quando você tiver tipo 1000 letras, você vai ter quantos bytes? 1000, ainda 1000. E se tiver 1025? E aí a gente chega numa questão delicada. Todas as vezes que você chega em 1024 bytes, ou seja, 1024 caracteres, coloquei letras aqui, mas é caracteres. Todas as vezes que você chega em 1024 bytes, a gente não vai continuar 1025, 1026, a gente não vai fazer isso. A gente para no 1024. E daí a gente vai falar que aquilo tudo é 1 kilobyte. É 1 kilobyte. A gente recomeça. Olha, observe que a gente colocou a palavra quilo antes do byte. E adicionou o 1. Isso aqui já foi muito bem explicado durante as aulas, né? O que acontece quando eu tiver também 1024 no kilobyte? Eu vou ter 1 megabyte. Quando eu tiver 1024 megabytes, eu vou ter 1 gigabyte. Inclusive eu tenho aqui um outro slide sobre isso. A letra. Uma letra R, por exemplo. 8 bits. 8 bits é 1 byte. E quando eu tenho 1024 bytes, eu vou ter 1 kilobyte. Quando eu tiver 1024 kilobytes, 1 megabyte. E 1024 megabytes, 1 gigabyte. Depois do gigabyte, o terabyte. Depois do terabyte, o petabyte. E depois do petabyte, tem mais. Tem algo acima do petabyte? Tem. Coloquei uma tabelinha aqui, hexabyte, zetabyte, otabyte, tem vários outros. Vamos falar agora sobre transferência de arquivo. Eu já falei lá com vocês sobre a questão de como o dado é armazenado no computador, a questão de bit, byte. E era interessante falar aquilo para relembrar, para quem já viu, né? Para a gente poder falar sobre isso aqui. Olha só, sobre transferência de arquivo em rede, o que a gente tem que ver é o seguinte: em uma rede de computadores, os arquivos são transferidos de acordo com a velocidade da rede. Existem velocidades diferentes de rede. Eu decidi listar aqui para vocês 3. A Fast Ethernet, a Gigabit Ethernet e a 10 Gigabit Ethernet. Essas 3 velocidades de rede, cada uma delas quer dizer que a infraestrutura toda da rede vai estar rodando em uma determinada capacidade máxima. Como por exemplo, mas primeiro vamos falar sobre o cabo. Já ia passar para o outro, vamos falar primeiro sobre o cabo. O cabo que é usado em rede de computadores é o par trançado. Pode ser usado outro, professor? Pode. Quem quiser usar outro, fica a critério. A questão é, se não quiser nem usar cabo, não usa. Faz Wi-Fi, por um exemplo. Só que, geralmente, o mais em conta é o par trançado, né? Então, a galera usa muito ele. Quando eu falo em cabo par trançado, a gente tem várias categorias de cabo par trançado. Eu falei aqui para vocês só sobre as duas que é muito usado. Na realidade, a CAT5, a categoria 5, ela já nem está sendo muito utilizada, agora é mais a 5E e também tem a 6, mas eu decidi colocar só essas duas aí. A categoria 5, ela tem uma velocidade máxima, o cabo, na velocidade máxima de até 100 megabits por segundo, Mbps, do jeito que está escrito aí, até 100 megabits por segundo. Já a categoria 5E, a gente não fala cabo de categoria 5, a gente normalmente fala cabo CAT5, ou simplesmente CAT5, já é categoria. Então, um cabo CAT5E, ele tem uma velocidade máxima, ele pode alcançar até 1000 megabits por segundo, ou 1000 Mbps. Entendido isso? Agora vamos continuar para falar sobre as velocidades de rede. Veja só, uma rede que tem uma infraestrutura, ela está toda montada numa infraestrutura. Aliás, uma outra coisa, nem necessita estar toda montada. Ela pode estar montada numa infraestrutura superior, só que se algo nela tiver na infraestrutura de Fast Ethernet, aquele pedaço ou toda a rede, dependendo do que está limitado em Fast Ethernet, vai se limitar todo mundo por baixo. É que nem a questão de... É que nem você ter duas velocidades de memória RAM diferentes. Normalmente vai se nivelar, a mais rápida vai se nivelar pela de baixo. Então, se eu tenho uma de
é 1600, ou seja, 1600, e eu colocar uma outra de 1333, ou seja, 1333, aquela superior, de velocidade superior, vai diminuir e vai ficar na velocidade da mais fraca, né? É sempre nivelado por baixo. Então veja só, uma rede montada na infraestrutura Fast Ethernet significa que a velocidade máxima dela vai ser de até 100 megabits por segundo. Só que tem duas coisas que a gente tem que observar, e inclusive eu coloquei no teu slide, bem letrinha pequenininha aqui, mas eu vou dar o zoom para vocês acompanharem comigo. Olha, a gente tem a questão de placa de rede e cabo. Esses dois a gente tem que observar. Um computador, ele tem placa de rede, e a placa de rede também tem essa questão de Fast Ethernet aí. Então, eu vou montar uma rede e qual é a infraestrutura que eu vou colocar? Eu vou colocar de qual velocidade essa rede? Eu vou colocar essa rede na velocidade de 1 GB, ou então na velocidade de simplesmente Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet. Vou colocar na velocidade de Gigabit Ethernet. Então, a placa de rede de todos os computadores tem que ser Gigabit Ethernet. E os cabos que a gente vai usar também tem que ser, no mínimo, categoria 5E, Cat5E, que é aquele que alcança a velocidade de até 1000 megabits por segundo. Então, observando placa de rede e também cabo, vamos falar aqui sobre eles. O Fast Ethernet, ele vai até 100 megabits por segundo, mas observe, a gente está falando do termo megabit por segundo, porque rede é calculado assim, a velocidade de rede ela é lida em bit, porque quantos bits vão ser transferidos por segundo. Então, quantos bits vão ser transferidos por segundo. Então, a gente sempre vai falar 100 megabit ou 1000 megabit, é sempre bit. Só que quando a gente tem um dado para transferir, a gente não transfere um dado e medir aquele dado em bit. A gente mede um dado, o tamanho, o peso de um arquivo em byte. Lembra que nós falamos agora há pouco? Então veja só, por isso que normalmente a gente fala que uma rede Fast Ethernet ela é 12,5 megabytes por segundo. A gente vai fazer a conta e vocês vão entender isso aí. Vamos imaginar em uma rede Fast Ethernet que um usuário do computador A está baixando um arquivo do computador B e esse arquivo é de 500 MB. Se a velocidade de rede for Fast Ethernet, levando em consideração a placa de rede é Fast Ethernet e o cabo é Cat5. Ou seja, limitado a 100. Todo mundo está limitado a 100, ou seja, Fast Ethernet. E eu tenho um dado para baixar e esse dado é de 500 megas. Em quanto tempo eu vou baixar? Veja só isso aí. Como é que você vai fazer a conta? Primeira coisa que você tem que fazer, qual é a velocidade de rede? É 100, é Fast Ethernet, então a velocidade máxima é 100. 100 megabits por segundo. Se ela é de 100 megabits por segundo e o meu dado é de 500 megabytes, eu tenho coisas diferentes aí. Eu tenho velocidade medindo em bit e dado sendo medido em byte. São unidades diferentes e não dá para você fazer a conta. É que nem você me dizer assim, quem que é mais rápido? Um carro a 120 km por hora ou uma moto a 70 metros por segundo? São unidades diferentes, não dá para você saber. Você tem que converter um dos dois. A gente faz isso a mesma coisa em rede. A rede é medida em bit, o dado é medido em byte, a gente converte um dos dois. Normalmente a gente converte a rede. Então, se a rede é 100 megabits por segundo, eu divido isso por 8. Quando eu divido 100 megabits por 8, ele cai para 12,5. E isso é byte agora. Então, eu tenho 12,5 megabytes por segundo. Normalmente a gente põe uma barra ou a gente põe um P. Depende. Já que eu já sei qual é a velocidade daquela rede em byte, a velocidade de transferência em byte, que é 12,5, agora eu posso fazer a conta. 500 megabytes dividido por 12,5, já que a cada segundo 12,5 megabytes vai ser enviado. Então 500 dividido por 12,5 dá 40 segundos. Ou seja, o computador A vai baixar um arquivo do computador B, vai copiar, enfim, a gente vai baixar, vai receber em 40 segundos. Isso numa infraestrutura Fast Ethernet. Só que a gente tem a infraestrutura Gigabit Ethernet. Essa infraestrutura consegue fazer uma taxa de transferência máxima de 1000 megabit por segundo, ou seja, 125 megabytes por segundo. Ok? Levando em consideração todos os critérios. A placa de rede agora vai ter que ser gigabit e o cabo vai ter que ser no mínimo Cat5e, que é quem alcança essa velocidade de 1000. Então veja lá, em quanto tempo
O computador A vai receber um arquivo do computador B e esse arquivo é de 500 MB. A mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer a conta? É 1000 megabits por segundo, a velocidade, só que está em bit, eu vou passar para byte. 1000 dividido por 8, vai dar 125. 125 megabytes por segundo. Agora eu pego a conta. 500 megas, que é o tamanho do arquivo, e vou dividir pela velocidade da rede, 125 megabytes por segundo. Ou seja, 4 segundos. O computador A vai baixar o arquivo do computador B em 4 segundos. Veja a diferença. Naquela outra capacidade de velocidade máxima de 100, a Fast Ethernet, eu copiava um arquivo em 40 segundos. Nessa outra, eu copio um arquivo em 4 segundos. Obviamente, aqui a gente está levando em consideração que a rede não está sendo usada. Só estamos usando para fazer aquela transferência de dados. Se a rede começar a ser usada, isso aí vai diminuindo. Ok? Olha só as operadoras de internet aqui. Copiei duas para vocês. Na esquerda, a gente tem uma operadora vendendo 240 mega. E na outra nós temos uma operadora vendendo 300 mega. Perceba que eles só colocam mega. E aí a gente já deduz de que é 200 megabytes. Aí então a gente fala assim, à direita. Se eu colocar essa internet em casa de 300 megas, eu vou poder baixar um filme de 600 megas em 2 segundos. Por quê? A cada segundo ele envia 300. Não é assim não. Esses 300 mega aí é 300 megabit. O teu filme é 600 e é 600 megabytes. Tem que converter. Pega esses 300, divide por 8, vai dar um resultado. Aí tu pega agora o teu filme lá de 600 mega e divide por esse resultado. Aí você vai ter o valor. Beleza, rapaziada? Foi um prazer e até a próxima.